Boa noite, paciência. A paz do Senhor para a sua vida, a vida da sua família. Que bom que você veio aqui para a escola bíblica. Já temos aqui algumas pessoas que vieram chegando devagarzinho. Estou vendo aqui a Patrícia Alves aqui no chat. Cristiane Ribeiro. Que bom que vocês estão chegando. Já vamos começar já a nossa aula. Só mais alguns ajustes aqui. Não sei se tem entre nós algum visitante que estava passeando aí no YouTube e achou a nossa aula. Se tem, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Obrigado por você estar nos recebendo no aconchego do seu lar. Muito obrigado por você ceder alguns minutinhos preciosos da sua atenção. Se você quiser, você também pode estar compartilhando o nosso link e ajudar a divulgar a EBD especial. Queridos, já estamos 4 meses nesse sistema de aula, queridos. Passa muito rápido. Então você já está mais do que ciente de algumas coisas que eu sempre venho falando, mas eu tenho que falar que algumas atividades da nossa igreja já retornou, as reuniões da Aliança pela manhã, e a nossa EBD está na fila para voltar, queridos. Então, conto com as orações dos irmãos, conto com a torcida dos irmãos, para que fiquem atentos nas redes sociais, nas comunicações, nas nossas lives, porque muito em breve, em nome de Jesus, isso vai ser anunciado e nós vamos estar retornando com a nossa EBD aqui na igreja presencialmente. Amados, e como sempre falo, desde já, perdoem as nossas falhas. Se gravar já era difícil, imagina agora ao vivo, amados. Então, orem por nós, orem pela equipe de mídia, orem pelos nossos equipamentos, que para essa imagem chegar até vocês, não é nada fácil, queridos. Então, sem mais delongas, amados, aí mesmo no seu lugar, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotações, se acomode com reverência, como se estivesse na casa do Senhor, ao lado do seu irmão, e vamos orar para nós irmos para a nossa aula. E a nossa lição hoje: quem é o meu próximo? Essa é a nossa lição de hoje. Mas antes, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Tu és o professor dessa classe, Pai. Tu é que dá aula aqui, Senhor, nesse lugar, Deus. Usa conforme Tu queres, Pai, através do Espírito Santo, para que possamos, Senhor Deus, dar uma aula no qual as pessoas venham a entender, as pessoas venham a absorver, Senhor Deus, aquilo que Tu queres. Prepara o coração para receber a preciosa semente, Pai, que é a Tua palavra, que ela possa dar frutos, Pai, e nós possamos levar a quem precisa a Tua palavra. Então, eis-nos aqui, Pai, usa-nos, Pai. Obrigado por cada um que já está conectado nessa live e que está aqui com o intuito de aprender e ser edificado, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, quem é o meu próximo? Essa pergunta com certeza já foi feita por muitas pessoas. Muitas vezes essa dúvida passou pela cabeça de todos nós. Quem é o meu próximo? Quem é? Como assim próximo? E essa pergunta automaticamente vem na nossa cabeça acompanhada da seguinte resposta: próximo é quem está próximo. Não sei se já passou na sua cabeça. Na minha, sempre passou assim dessa forma. Amados, a resposta dessa pergunta é bem simples. Você acha com facilidade na internet, nos livros. Nem é uma resposta muito grande assim. Como eu falei, é uma resposta bem simples. Só que o objetivo da nossa aula de hoje não é pura e simplesmente responder essa pergunta. O objetivo da aula de hoje é nos aprofundar no tema, para que nós possamos entender a importância de saber quem é o meu próximo. Esse é o grande X da questão. Ter uma resposta para a pergunta, quem é o meu próximo, eu tenho certeza que 90% de nós que estamos acompanhando a live nesse momento, nós saberemos responder.
Mas isso é importante por quê? O que me importa saber quem é o meu próximo? O que isso muda na minha vida? E é isso que vamos pensar um pouco nessa noite. Nós vamos responder a pergunta, quem é o meu próximo, mas muito mais do que você ter uma resposta, você antes precisa entender a importância dessa resposta. Então, para a gente começar esse nosso passeio, vamos dar um pulo lá no início de tudo. Vamos lá para a época do Pentateuco. Vamos nos 5 primeiros livros da Bíblia, para a gente começar a entender a importância do próximo. Vamos começar aqui vendo um versículo bastante conhecido. Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Diz assim: não procure vingança, nem guarde a ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. E é isso que está escrito, queridos, lá em Levítico. Olha, já falando do próximo aí, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amado, você como bom conhecedor de Bíblia, sabe que no Pentateuco era a época das leis. E se você pegar Levítico e der uma folhada para trás, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, são vários capítulos falando de inúmeras leis. Tem lei para tudo que você possa pensar e imaginar. E algumas dessas leis tratam do próximo, como essa de Levítico 19, 18. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Amados, isso é lei. Ame o seu próximo é uma lei. Eu sei que nós estamos no Brasil e só até engraçado isso, mas lei é para se cumprir. Ame o seu próximo como a ti mesmo é lei. E isso é tão importante, queridos. Isso é tão importante que olha o que o próprio Jesus falou em relação a isso. O próprio Jesus falando em Mateus 22, versículo 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha, amada, a importância de amar ao próximo. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus, respondendo ao doutor da lei, que é o que está nesse texto aqui de Mateus 22, 36 a 40, ele resume todos os mandamentos em 2. Entendam algo aqui para não virar uma heresia, querido. Jesus resumiu todos os mandamentos da lei em 2. Resumir não é reduzir, não é acabar, não é tirar a importância, não é isso. Não confundam isso. Eu estou alertando isso, queridos, estou fazendo esse alerta, porque alguns pegam essas palavras de Jesus para dizer que ele tirou a importância dos mandamentos quando ele fez esse resumo. E não é verdade. Ele só facilitou o entendimento. Ele facilitou o entendimento. Vamos ver aqui um pequeno exemplo aqui no slide para você entender melhor. Olha, vamos dar esse exemplo aí, ó. Os 10 mandamentos. Você é bom leitor de Bíblia, até que muitas vezes não é leitor de Bíblia, já é uma coisa até meio secular mesmo. Você conhece os 10 mandamentos. Então, se você perceber, você vai ver que o que Jesus falou de resumir, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, resume bem os 10 mandamentos. Perceba, se você amar a Deus sobre todas as coisas,
você cumpre os mandamentos de 1 a 4. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai ter outros deuses diante de ti, você não vai fazer imagem de escultura, você não vai tomar o seu nome do Deus em vão. Se você amar a Deus sobre todas as coisas. E se você amar o próximo como a ti mesmo, você cumpre o mandamento de 5 a 10. Se você ama o seu próximo, você honra teu pai e tua mãe. Você não mata. Você não adultera. Você não furta. Você não faz falso testemunho. E você não cobiça nada do teu próximo. Então vocês percebam, queridos, Jesus não reduziu nada. Ele facilitou o entendimento da lei, quando ele respondeu àquele doutor. Jesus resumiu, ele não retirou o peso ou reduziu. Dito isto, voltando para a lição, eu queria só fazer esse parênteses. O que eu queria deixar bem claro nessa lição, amados, olha a importância do amor ao próximo nesses poucos versículos que nós lemos. Nós lemos alguns poucos versículos, mas percebam a importância do amor ao próximo nesses poucos versículos que nós lemos. Amar ao próximo faz parte da lei. Amar ao próximo é o segundo grande mandamento, semelhante ao primeiro. Próprio Jesus que falou. Amar o próximo como a ti mesmo significa reconhecer em outros a mesma dignidade que há em sua própria vida. Significa oferecer ao outro o mesmo cuidado e consideração que você dedica a si mesmo. Aí talvez você pense, já entendi que amar o próximo está na lei, mas ainda não estou entendendo uma coisa. O porquê de tanta importância assim com o próximo? Por que nós devemos amar o próximo? Talvez possa passar isso na sua cabeça. Por que nós devemos amar o próximo? Amados, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu não preciso botar nem os textos aqui no telão, que você conhece os textos ali de Gênesis da criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o grande propósito da criação do homem o homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. Portanto, cada um de nós, em certa medida, nós somos refletores da imagem de Deus e um testemunho da sua glória. É claro que a imagem de Deus no homem foi prejudicada por causa do pecado, mas isso não foi perdida. A imagem foi só apenas arranhada. Nós somos pecadores, infelizmente por isso. Mas em breve na glória esse problema a gente vai resolver, amado. Não se preocupa não. Mas não se enganem, queridos. Pela misericórdia do Senhor, nós ainda somos imagens e semelhanças de Deus. Nós ainda somos imagens e semelhanças de Deus. E essa verdade bíblica nos faz perceber o quê? Somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, quando amamos aquele que também é imagem e semelhança de Deus, também estamos expressando o nosso amor para com o nosso Deus. Quando amamos o próximo conforme o modelo bíblico, nós estamos reconhecendo a grandeza da obra de Deus e zelando pelo testemunho de sua glória. Nesse sentido, quando você ama o próximo como a ti mesmo, você também está mostrando que o seu amor para com Deus é realmente verdadeiro. O nosso amor ao próximo reflete o quanto amamos a Deus. E é por isso que nós devemos amar o nosso próximo. Eu vou repetir, queridos. O nosso amor ao próximo reflete o quanto amamos a Deus. E é por isso que nós devemos amar o nosso próximo. Deixa eu tentar tornar mais fácil você entender por que nós devemos amar o próximo. Você leu comigo alguns momentos atrás que amar o próximo é o segundo grande mandamento, semelhante até ao primeiro, que Jesus resumiu. Amar o próximo é o segundo grande mandamento. Vocês lembram? Vocês devem estar lembrados. Vejam então essa passagem aqui, em Romanos.
Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de Deus, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Olha que tremendo é isso, querido. Quem ama o próximo cumpre a lei. Olha a importância de amar o próximo. Não bate conforme a resposta que Jesus deu àquele doutor da lei? Olha como está bem claro aí no versículo. Quem ama o próximo cumpre a lei. Quem ama o próximo obedece a um mandamento. E isso pesa muito para a nossa vida espiritual, querido. Não é brincadeira, não. Vamos ver um outro texto. Vamos ver um texto de João, para eu te mostrar melhor isso. Um texto de João. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amado, nós vimos o versículo de Romanos dizendo que aquele que ama, cumpre a lei. Nós vimos que amar o próximo é um mandamento. E esse versículo aqui está complementando, dizendo que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Queridos, nós já falamos, amar o próximo é um mandamento. Sim ou não? Responda aí, você que está vendo a live. Amar o próximo é um mandamento? Sim. Então vamos fazer um exercício aqui bem rápido. Substitui essa palavra aqui, no versículo de João 14, 21. Substitua a palavra lá no texto. Tira a palavra mandamento e coloca o amor ao próximo. Vai ficar mais ou menos assim. Aquele que ama o próximo, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Por que isso, querido? Aquele que ama cumpriu a lei. Aquele que ama obedece ao mandamento. E se você cumpre o mandamento e você guarda ele, o versículo falou que é esse que Deus ama. Quem ama o próximo, Deus ama esse que ama o próximo. Você está entendendo a importância dessa situação de amar o próximo? Para Deus é assim, querido, como o versículo está dizendo aqui bem claro. Se você guarda os meus mandamentos, você me ama. Se você não guarda, você não me ama. Não adianta botar afloramentos ou enfeitar alguma coisa para diminuir o peso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem guarda os mandamentos, Deus ama. Quem não guarda, Deus não ama. E se amar o próximo mandamento é uma lei, vale o mesmo. Se eu não amo o meu próximo, eu não guardo os mandamentos, então Deus não me ama. Então olha a importância de amar o próximo. Olha a importância de amar o próximo, querido. A forma que amamos o nosso próximo mostra como está o nosso relacionamento com Deus. Presta atenção nisso, querido. A forma que amamos o nosso próximo mostra como está o nosso relacionamento com Deus. Talvez, não sei, você possa estar pensando assim: irmão, salvação é individual, irmão. Eu estou bem com Deus, eu faço a minha parte. Quem me ama, eu amo. Quem me quer bem, eu também quero. Deus conhece o meu coração, sabe que eu dou o melhor. E eu sou assim mesmo. Gosta de mim, eu gosto. Se não gosta de mim, eu não gosto e pronto.
Repito, querido, a forma que amamos o nosso próximo mostra como está o seu relacionamento com Deus. Caso tenha passado pela sua cabeça isso que eu falei anteriormente, vamos ver 2 versículos falando um pouco sobre isso. 2 versículos. Vamos lá, Mateus 5, 46. Por quê? Se vocês amam aquele que os amam, que recompensas terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Veja isso, querido. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terá? Amado, se você ama aquele que te ama, é mais do que a sua obrigação, querido. Você tem que amar. Amar o próximo é amar aquele que não te ama. É amar aquele que não te quer bem. É amar aquele que não vai nem com a tua cara. Porque é isso que o versículo está dizendo. Se você só ama aquele que te ama, você faz igual publicano, cobrador de imposto. Tem gente que faz, como diz aí o pessoal da pá virada, também gosta do pessoal da pá virada. Será que nós vamos ser assim? Será que o nosso amor ao próximo é assim? A gente só ama quem tem que amar? Temos que ter cuidado nisso, queridos. Ó, mais um versículo. João 4, 20 a 21. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Olha a importância que estamos falando, querido, mais uma vez. O mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. É mandamento, querido. Amar o próximo é um mandamento. Como é que a gente chega ao ponto de falar, eu amo a Deus, mas tem determinadas pessoas que eu não amo, não? Então você não ama a Deus. Você não ama a Deus. Você está falando, poxa, irmão, você está pegando pesado aí. Eu não, amado. Eu estou lendo a palavra. Eu só estou lendo a palavra. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. É a palavra que está dizendo. E nós lemos anteriormente, aquele que tem o meu mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aqui repetiu, e o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também seu irmão. Então, se você não ama o seu irmão, você não cumpriu o mandamento, então você não ama a Deus. É meio difícil, irmão, para você entender a complexidade da importância de amar o próximo. Temos que entender isso. É muito importante. Então, amados, a pergunta que não quer calar é: como anda o meu amor ao próximo? Como que anda o meu amor e o seu amor ao próximo? Está bem? Está legal? Está mais ou menos? Como é que está o seu amor ao próximo? Eu acho que nessa altura da nossa aula, você já percebeu a importância que às vezes não damos para esse assunto, mas é um assunto muito importante. Voltou? Não, mas eu não ia ainda não. Eu ainda ia ainda. Ia para lá ainda. Eu acho que nessa altura da aula você já percebeu a importância que às vezes a gente não dá para esse assunto. Eu e Deus, o negócio é eu e Deus, salvação individual. Não é bem assim, querido. Nosso pensamento não tem que ser assim. Como é que anda o meu amor ao próximo? Como é que anda o meu amor ao próximo? A resposta dessa pergunta mostra como está o seu relacionamento com Deus.
Como anda o seu amor ao próximo reflete como está o seu relacionamento com Deus. A resposta dessa pergunta, como anda o seu amor ao próximo, pode te levar à vida eterna ou não, pode te levar ao céu ou não. É muito importante essa resposta, como anda o nosso amor ao próximo. Talvez você até diga, poxa irmão, eu vou perder a minha bênção porque eu não amo aquela, sei lá, aquela mala sem alça. Ah, querido, vai, hein? Olha que vai. Não sou eu que disse nada até agora. Nós só estamos lendo a Bíblia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar o próximo é mandamento. Logo, se você não ama o irmão, então você não cumpre os mandamentos. E com isso, a sua vida cristã não vai bem. Sua vida cristã não vai bem se você não ama o próximo. Por isso eu falei lá no início. Mais importante, apesar do título da lição ser esse, quem é o meu próximo, apesar de mais importante que saber quem é o meu próximo, era saber por que isso é tão importante. Eu falei lá no início. Mais importante saber quem é o próximo, era saber qual a importância disso para a nossa vida. E eu acho que até esse ponto da aula você já deu para pescar algumas coisas do por qual motivo é importante. Eu botei aqui nos slides um resumo do que eu falei até agora. O irmão falou tão pouco, mas nesse pouco já falei muita coisa. Eu gostaria de compartilhar com você. Agora sim é aquele. Vamos ver se vai. Isso, foi. Olha aí, amados. Qual a importância do amor ao próximo? Para você entender isso aqui, para depois a gente ir responder a pergunta, quem é o nosso próximo? Tudo isso daí nós já falamos. Importância do amor ao próximo. Primeiro, se eu não amo o próximo, eu não glorifico a criação de Deus, já que o próximo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós falamos isso. Amar o próximo é uma lei, e o segundo maior mandamento. Jesus até falou que é semelhante ao primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo são os grandes mandamentos que resumem os outros. Isso tudo para você ter a importância do amor ao próximo. Terceiro, se eu não amo o próximo, eu não obedeço o mandamento, então eu não amo a Deus. Olha isso, querido. Quarto, o meu relacionamento com o próximo é o meu termômetro do quanto eu amo a Deus. Se você não ama bem o próximo, se você não tem bons relacionamentos com o seu próximo, tenha certeza que o seu relacionamento com Deus também não é bom. Porque o seu próximo é a imagem e semelhança de Deus. E o quinto, querido, é mentira dizer que você ama a Deus e não ama o seu irmão. Tudo isso nós já falamos, desde que começou a aula. Tem certeza que amar o próximo não é importante? Talvez você estava pensando, mas eu nunca disse isso não, irmão. Glória a Deus. Mas tem gente que não se importa com isso. E o meu negócio é eu e Deus. Que próximo nada, o meu negócio é eu e Deus. Olha a importância do amor ao próximo. Olha o peso de responsabilidade que nós temos nisso. E aí, queridos, diante desse quadro, está dando para aprender alguma coisa? Até aqui vocês estão aprendendo? Vocês estão vendo, sentindo a importância do amor ao próximo? Eu acho que agora que já vimos a importância do amor ao próximo, nós podemos finalmente tentar responder o título da lição. Porque afinal de contas, a lição é: quem é o meu próximo? Eu estou falando, trouxe até agora a importância do próximo. Quem é o meu próximo? Eu tenho que amar ele, mas quem é o meu próximo? E para responder essa pergunta, nada melhor do que o próprio Jesus respondendo essa pergunta. Já que certo doutor da lei fez essa pergunta para Jesus. Então não somos só nós que estamos com essa dúvida: quem é o meu próximo? Queridos, eu não coloquei aqui nos slides porque é um pouco extenso,
Mas eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, ou talvez o pessoal da mídia consiga colocar no telão também. É o texto que responde quem é o nosso próximo. Lucas capítulo 10, versículo 29 a 37. Você abre aí na sua casa que eu vou fazer a leitura, para você entender quem é o nosso próximo. Lucas capítulo 10, versículo 29 a 37. Diz assim a 29 a 37, isso. Diz assim a palavra do Senhor. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, olha a nossa pergunta aí, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos no ferimento dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Você é bom leitor da Bíblia, você conhece muito bem esse texto. Parábola do bom samaritano. Para a gente responder essa pergunta, que é o nosso próximo, querido, a primeira coisa que eu queria dizer, amados, é que eu vou usar essa parábola simplesmente para responder a pergunta, quem é o nosso próximo? Eu não vou dar um estudo sobre a parábola do bom samaritano, ok, queridos? Por que eu estou explicando isso? Porque essa parábola, amados, é riquíssima de detalhes. E temos inúmeras pregações só nesta parábola. Nós temos inúmeros estudos. Estudos bons e estudos ruins, até com muita heresia. E se eu for parar agora para explicar cada versão e cada interpretação que tem essa parábola, eu teria que dar aqui umas 2, 3, 4 aulas. Tá, queridos? Então, eu não vou me aprofundar na parábola. Eu vou explicar ela basicamente e vou usá-la só para responder a nossa pergunta, quem é o nosso próximo. Ok, queridos? Só deixando bem claro isso. Eu vou falar da parábola, mas não vou dar um estudo sobre ela. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que esse doutor da lei que fez essa pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Ele não fez como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo essa pergunta aqui, quem é o meu próximo, no intuito de aprender. Ele não foi assim. Ele fez essa palavra, quem é o meu próximo, para testar Jesus e para tentar justificar os seus erros. É a primeira coisa que eu ia dizer para vocês. Os doutores da lei, queridos, entendam, os doutores da lei, eles cumpriam a letra fria da lei. Eles cumpriam por obrigação. Eles não cumpriam por acreditarem ou por terem prazer em cumprir a lei. E Jesus sabia disso. Jesus conhecia os pensamentos. Vá acompanhando na sua Bíblia, não fecha ela não, vá acompanhando na sua Bíblia. Primeiro o doutor da lei perguntou a Jesus. Antes dele perguntar a questão do próximo, ele tinha perguntado, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna? Ele perguntou isso um pouco antes. E o texto que lemos
deixa bem claro que ele não fez essa pergunta por ignorância ou porque não sabia. Ele fez essa pergunta na malícia, na sagacidade para testar Jesus. E Jesus reagiu à pergunta desse estudioso com uma outra pergunta. O que deveria fazer para dar a vida eterna? Jesus fala assim: o que está escrito na lei? Amados, o que Jesus queria indicar com essa pergunta? Foi tipo assim, querido, não está escrito não, querido, tá? É a minha interpretação, não está escrito não. Eu vou colocar assim no dito popular. Jesus falou mais ou menos assim para vocês entenderem. Quando ele falou assim, o que está escrito na lei? Ele quis dizer mais ou menos assim: vem cá, você não é doutor da lei? Então o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade para você. Você não é doutor da lei? O que eu acabei de falar são princípios básicos da lei de Deus. Como que você é doutor da lei e não sabe? Toma! E nós vimos que Jesus estava certo. Nós vimos que é verdade. E até nós lemos, né, amados? Um pouco antes, o quê? Aqueles textos lá do Pentateuco. No início da nossa aula. Então, ou seja, o que Jesus falou ali não era novidade nenhuma. Não era novidade nenhuma para esse homem. Mas ele estava ali a testar Jesus. Mas a conversa segue. O doutor da lei, então, quando Jesus pergunta o que está escrito na lei, o doutor da lei responde a pergunta de Jesus, citando a lei que ele conhecia muito bem, que estava só despistando. Ele conhecia tanta lei, tanto que até resumiu. Ele falou para Jesus: o que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como ele conhecia a lei. E estava se fazendo de bobo ali perguntando para Jesus. Então, depois de responder isso para Jesus, Jesus disse ao doutor da lei que ele bastava então fazer isto e ele obteria a vida eterna. Amar o teu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Faça isso e vai obter a vida eterna. Mas pense um pouco, queridos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é fácil ou é difícil? Isso é fácil ou é difícil, querido? Isso é muito difícil, amado. É muito difícil. Ninguém consegue isso sozinho. Só pela graça, só pela misericórdia, querido. Só pela graça e misericórdia que a gente faz um pouquinho assim, ó. Só pela graça e pela misericórdia. E quando Jesus respondeu dessa forma, ele respondeu para ver se o doutor da lei se ligava, se o doutor da lei se tocava. Quando Jesus deu essa resposta, foi tipo assim, para o doutor da lei entender: olha, você conhece as leis e está se garantindo nisso, mas isso não vai ser o suficiente para te salvar. Você precisa praticar a lei e também da misericórdia de Deus. Só o conhecimento da lei não vai te salvar. Foi isso que Jesus estava falando para aquele doutor da lei, quando deu aquela resposta. E diante daquela resposta, o estudioso, o doutor da lei, ao invés de reconhecer a sua condição de incapacidade diante de Deus e clamar por misericórdia ao Senhor por não ser capaz de cumprir os mandamentos com perfeição e ser pelo menos sincero, honesto, se justificar que não conseguiria fazer, o doutor da lei prefere ir pelo caminho de criar uma situação dificultosa para continuar tudo como está, para ele não mudar. Ele não queria mudar, querido. Ele estava ali no argumento com Jesus, trocando versículos, conversando, mas ele não queria mudar o seu jeito. E quando Jesus fala para ele, vai lá e faz isso para herdar a vida eterna, ele ficou meio sem ação.
Então ele tenta criar uma dificuldade. Por isso ele inventa e faz essa famosa pergunta para ganhar um tempo. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Com essa pergunta, o doutor da lei, basicamente, ele quis passar assim para o mestre, que ele não cumpria os mandamentos com perfeição, porque ele não sabia que era o próximo dele. Esse negócio de próximo é muito difícil de definir. Então ele quis induzir a Jesus, dizendo o seguinte: eu não cumpro a lei porque eu não sei quem é o meu próximo. Os irmãos entenderam a sagacidade da ideia? Que eu falei no início aqui da explicação da parábola, a intenção que esse doutor tinha. Ele estava ali conversando com Jesus, mas não tinha intenção de mudar nada. Você estava vendo a esperteza dele? Quando ele falou que é o meu próximo, não estava interessado que era o próximo dele, era só para enganar Jesus, para ludibriar Jesus. Amados, nós estamos aqui de coração, tentando responder essa pergunta, quem é o nosso próximo. Mas esse doutor da lei, ele fez a pergunta para derrubar Jesus e continuar no erro. Mas pelo menos o ensinamento que ele teve serviu para ensinar a nós também. E foi nesse momento, quando ele fala, quem é o meu próximo? Foi nesse momento que Jesus introduziu a parábola do bom samaritano. Foi por causa dessa pergunta, quem é o meu próximo, que Jesus coloca a parábola do bom samaritano, para ver se o doutor da lei entendia a real situação e acabavam com as desculpas esparrapadas e as espertezas desse cara. Foi por isso que Jesus falou a parábola do bom samaritano. E essa parábola, queridos, é uma resposta muito simples e clara ao doutor da lei, e é uma resposta simples e clara de quem é o nosso próximo, não só para o doutor da lei, mas para todos nós. A parábola do bom samaritano nada mais, nada menos quer dizer o seguinte: você deve praticar o amor ao próximo, seja ele quem for. É essa a explicação da parábola do bom samaritano. Você deve praticar o amor ao próximo, seja ele quem for. O doutor da lei questionou Jesus. Esse doutor da lei que questionou Jesus, ele era um judeu. Vou dar aqui uma breve explicação da parábola. Ele era um judeu. Do ponto de vista de um judeu, na parábola que Jesus contou, aconteceu o mais improvável, beirando o absurdo, o inacreditável. Um homem assaltado, gravemente ferido, e foi ignorado e desprezado por duas figuras. E essas duas figuras são os maiores representantes da religião judaica, um sacerdote e um levita. Os dois maiores representantes da religião judaica, um sacerdote e um levita, tinha o homem caído e eles desprezaram. Amados, naturalmente, pela parte de judeu, esperava-se que homens considerados santos ajudassem o coitado que estava ferido. Mas passaram direto. Preferiram seguir pelo lado oposto da estrada. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento desses homens ser assim. Eles não podiam nem dizer que a lei proibia tocar no cadáver, porque o texto diz que ele estava semi-morto, ele não tinha morrido. Então nem isso eles podiam argumentar, que não podiam mexer no cadáver. Tanto o sacerdote quanto o levita, ambos falharam no cumprimento dos requisitos mais imperativos e fundamentais da lei de Deus. E tem vários versículos falando sobre isso. Tanto o sacerdote como o levita, eles tinham conhecimento que eles tinham que demonstrar amor e misericórdia para os necessitados. Tem texto de Miqueias e outros. Deus havia ordenado aos israelitas fossem misericordiosos até mesmo para os estrangeiros e inimigos. E você vai encontrar isso em Êxodo, em Levítico, em Reis. Então esses homens tinham esse conhecimento, tanto os sacerdotes quanto os levitas. Então vão entendendo a parábola, querido.
Os maiores representantes da religião judaica falharam nos seus ofícios. No entanto, para o judeu, o inacreditável acontece. Um samaritano fez algo bom. Um samaritano fez algo que os judeus não fizeram. Amados, eu creio que você sabe, os samaritanos não eram um povo simpático aos judeus. E vice-versa, os judeus não eram simpáticos aos samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço, um povo de raça impura. Nas sinagogas judaicas, os samaritanos eram amaldiçoados. Inclusive, muitas vezes, os judeus pediam a Deus que excluísse os samaritanos da vida futura. E foi um samaritano quem praticou o mandamento de Deus e se atentou para a necessidade do homem machucado. Aí Jesus termina a parábola do bom samaritano, deixando que o próprio doutor da lei respondesse a pergunta que ele mesmo fez. Ele mesmo faz a pergunta, então ele mesmo vai responder. Quem provou o seu próximo do homem ferido? Quem provou na parábola ser o próximo do homem ferido? E o estudioso teve que dizer que foi o homem que teve piedade dele. Isso é, o samaritano. Eu acho que o doutor da lei podia até ter falado, quem foi o próximo dele foi o samaritano. Mas ele devia estar com tanto ódio de reconhecer que foi samaritano, que ele nem falou samaritano. Ele só falou assim, foi aquele lá que teve piedade. Foi aquele que teve piedade, foi ele que foi o próximo. Então Jesus fala mais ou menos assim, querido. Olha só, agora que a sua desculpa acabou, agora que não dá mais para você me enrolar, agora que tu já sabe quem é o próximo, vá e continue fazendo o mesmo que esse samaritano fez. Foi basicamente isso que Jesus falou. Não está escrito isso, querido. É no meu popular aqui que eu estou falando. Vá e continue fazendo o mesmo que esse samaritano fez. Então, com essa parábola, Jesus responde: quem é o próximo? De uma forma bem simples. E eu lá no início do estudo até falei, queridos, a resposta é bem simples. Saber a importância do amor ao próximo, isso era mais importante que a resposta. Eu falei isso lá no início. Mas agora que você leu até aqui, você vai entender que Jesus definiu assim: quem é o meu próximo? O próximo é toda pessoa necessitada que Deus coloque em nosso caminho, seja ele quem for. Esse é o próximo. O próximo é toda pessoa necessitada que Deus coloque em nosso caminho, seja ela quem for. E diante disso, amados, devemos fazer então uma importante reflexão. Então não importa saber que é o nosso próximo, não importa. Todos são os nossos próximos, todos. Você e eu temos que ser o próximo de alguém. Não importa saber que é o nosso próximo. Você e eu temos que ser o próximo de alguém. Você e eu temos que agir de misericórdia e amor, como o samaritano fez para com todos. O que o samaritano fez àquele machucado, nós temos que fazer a todos. Jesus disse: vá e faz o mesmo. Vá e faz o mesmo. O que esse samaritano fez, vá e faz o mesmo. Será que de fato nós estamos agindo como o próximo das pessoas? Será que estamos cumprindo a ordem do Senhor? E dispensando ao que nos cercam os cuidados que dispensamos a nós mesmos? E agora, depois de tudo que você ouviu, querido, eu deixo só mais 2 observações para você, para eu concluir. Vou deixar mais 2 observações. 2 coisas que talvez possam estar passando pela sua cabeça. Vou até botar aqui.
Isso, ó, talvez possa estar passando na sua cabeça isso daí. Irmão, eu, graças a Deus, ajudo todo mundo, eu já tenho meu lugarzinho lá no céu, ao lado do Pai, graças a Deus por isso. Amado, cuidado com esse tipo de pensamento, querido. Cuidado, nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos pela boa obra, nós não somos salvos por ajudar o próximo. Nós somos salvos pela graça. Nós temos que ajudar o próximo, porque isso é natural e normal aos salvos, e não para sermos salvos. Eu não tenho que ajudar o próximo para ser salvo, eu ajudo o próximo porque eu sou salvo. É diferente. Eu não tenho que ajudar o máximo de pessoas possível para eu buscar minha salvação. Eu tenho que fazer isso naturalmente porque eu sou salvo. O salvo faz isso. Deus me ama e eu tenho que tornar esse amor prático. Eu tenho que dar esse amor ao próximo. Esse amor tem que estar explodindo dentro de mim, porque eu sou salvo. E isso é natural aos salvos, ser cheio do Espírito Santo. E por isso ele ajuda o próximo. Ele não faz ao contrário, ele não ajuda o próximo para ser salvo. Ele ajuda o próximo porque ele é salvo. Nós temos que tomar esse cuidado, querido, porque senão a gente entra em algumas religiões ecumênicas que trabalham em cima disso. A salvação pelas boas obras. A salvação é para aquele que muito ajuda. Quem muito ajuda é salvo. Quem pratica muitas boas obras é salvo. Querido, salvação não é uma troca. Salvação não é uma barganha. Não é um peso. Não é um mandamento. O mandamento diz que eu tenho que amar o próximo. Tem que ser de coração, querido. Não tem que ser para ganhar nada. Não tem que ser para ganhar nada. Se você ajuda a todos de coração, sem troca, sem interesse, faz por amor a Deus e ao próximo, se você é sincero, faz de coração, se isso é algo natural para você, você é um salvo em Cristo Jesus. Você é um salvo em Cristo Jesus. Outra observação que eu gostaria de fazer para terminar. Talvez possa estar passando na sua cabeça. Amar o próximo é muito difícil. Poxa, eu não tenho condições disso. Pô, tem próximo aí que eu quero até matar. Esse negócio de amar o próximo é muito difícil. Mas, irmão, em nenhum momento nós lemos, e em nenhum momento estava escrito que amar o próximo é ser fácil. Nós não lemos isso. Em nenhum momento. Jesus não falou isso que ia ser fácil. Isso não pode servir de desculpa para nós. Quem fala isso, eu não amo o próximo porque é difícil. Se você faz isso, você está parecendo com o doutor da lei da parábola. Eu não amo porque é difícil. Eu não amo porque eu não sei quem é o meu próximo. Tudo isso é desculpa, querido. Querido, nós já falamos em outras lições. Não tem fórmula mágica. Todos ficam esperando no final do estudo que o professor ou o pastor, ele vai mandar fazer algo que vai resolver esse problema. Querido, não tem fórmula mágica para amar o próximo, não tem. Para amar o próximo, os elementos são os mesmos para vencer outras coisas. Leitura da Bíblia, comunhão com Deus, oração, santificação e as demais coisas que você sabe. É difícil amar o próximo mesmo. Mas quanto mais perto de Deus você estiver, mais você ama o seu irmão. Quanto mais você se enche de Deus, mais esse amor transborda para a vida do seu irmão. 2 versículos que eu gostaria que você abrisse aí e que podem nos ajudar a entender isso. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3. Diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, presta atenção nisso, querido, suportando uns aos outros em amor, fazendo em tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos, olha o que o versículo está dizendo: suportando uns aos outros em amor.
Quem disse que é fácil? Tem que suportar, querido. Quem disse que é fácil? Eu amo meu irmão com tranquilidade. Olha o que o versículo está falando. É suportando. Você vai ter que suportar algumas coisas que não vão te agradar. Mas está dizendo aqui, ó, suportando em amor. Não é fácil. Não sei quem falou que é fácil. Tem que suportar os irmãos. Vai ter um que tu vai conseguir mais fácil. Vai ter outro que vai ter que suportar. Mas em amor. E o versículo ainda diz, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito. Querida, fazendo tudo. É suportar o extremo. É aquilo que vai te tirar do sério e você tem que pensar, eu amo. É o meu próximo, é o meu semelhante. É criatura de Deus, eu amo. Suporta, querido. O versículo está mandando fazer isso. Um outro versículo, querido. João 14, 25, 26. Não é fácil, querido. Não é fácil, não. João 14, versículo 25 e 26 diz assim: tenho dito isso, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse. Querido, quem foi que falou que é fácil? Não é fácil, mas eis que temos o Espírito Santo. Esse ensinará todas as coisas. Esse vai te ensinar a suportar em amor. Esse vai te fazer lembrar e te ensinar como suportar em amor. Não é fácil, mas Deus é contigo. Não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus é contigo. Suporta. Mas não deixe de amar o teu próximo, porque isso é mandamento. E isso reflete como é o seu relacionamento com Deus. Então, amados, não é preciso saber quem é o meu próximo. Vá ajudar, seja você o próximo de alguém. Seja você o próximo de alguém. Isso é mandamento. Quando você ama o próximo, você agrada o Senhor. É difícil? Claro que é difícil. Ninguém disse que não é. Mas temos o Consolador conosco, o Pai está conosco. Nessa batalha de amar o próximo, você não está sozinho. Deus não nos pede algo que não somos capazes de fazer. Quando nós não somos capazes de fazer, Ele capacita. Se você tem dificuldade de amar o irmão, se tivermos dificuldade de amar o irmão, peçamos a Deus, mas não desistamos de amar, jamais. Amém, queridos? Era isso que Deus colocou no meu coração em relação a esse versículo, a esse estudo. E como eu sempre tenho o costume de fazer, queridos, e vocês já estão acostumados, para nós encerrarmos mesmo o nosso estudo, eu vou deixar com vocês, o pessoal da mídia vai nos ajudar, vou deixar com vocês um videozinho de 8 minutinhos, queridos. É 8 minutinhos, não vai embora não. São 8 minutinhos, que vai resumir tudo que nós já falamos aqui, que vai ajudar você a compreender alguma coisa que eu não consegui. É um videozinho de 8 minutinhos. E enquanto vocês estiverem vendo esse vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, nós vamos dar uma mudada aqui no cenário, nós vamos dar uma parada para beber uma água e vamos voltar para o nosso bate-papo. Tá, queridos? Então fique de olho no vídeo, enquanto nós vamos dar uma parada para voltar para o bate-papo. E aproveitar para lembrar mais uma vez o que nós falamos lá no grupo também mais cedo e estamos falando também durante a semana. Hoje, como nós estamos aqui no número reduzido, excepcionalmente, querido, perguntas só lá no grupo de Zap, queridos, tá bom? Você que está participando no YouTube, nós agradecemos a sua participação, mas agora, quando formos para o bate-papo, só no grupo de Zap você bota a pergunta e nós vamos tentar responder. Tá bom, queridos? Então, fique com o vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes. Um abraço a todos, fique com o vídeo e já voltamos. Deus abençoe a todos. O tema de hoje sobre a conhecida parábola do bom samaritano, que está registrada lá em Lucas 10, 25 a 37. Este é um dos textos mais bonitos da Bíblia, é uma das lições mais profundas do ministério de Jesus
E tudo acontece quando um mestre da lei, um intérprete da lei, chega para Jesus e pergunta assim: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta já está errada na base. Errada porque vida eterna não é alguma coisa que você recebe porque fez algo. Não é uma medalha de honra ou mérito, não é um troféu que você ostenta, que você conquistou pelo seu esforço. Aí Jesus, então, pergunta para ele: o que está escrito na lei? Qual é o maior mandamento? E o intérprete da lei citou corretamente os 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus disse: você respondeu corretamente. Então você faz isso e você viverá. O problema é que nenhuma pessoa consegue guardar a lei completamente, porque o padrão da lei é a perfeição total. Se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Então, mediante a lei, ninguém pode ser salvo, ninguém pode receber e herdar a vida eterna, porque precisaria ser absolutamente perfeito, e ninguém é perfeito. Nenhum homem, filho de Adão, é perfeito. Aí o homem percebeu que estava enrolado com a sua própria pergunta, tentou se esquivar, perguntando para Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus então conta essa parábola de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é 800 metros acima do nível do mar, Jericó, a cidade mais baixa do planeta, a 400 metros abaixo do nível do mar. E esse cidadão caiu nas mãos dos salteadores, eles despojaram-no de tudo, deixaram-o ferido e semi-morto à beira do caminho. Aí Jesus contou que passou por ali um sacerdote, viu o homem caído, passou de largo e foi embora. Também passou pela estrada um levita, viu o homem caído, sangrando, olhou e foi embora. Aí descia um samaritano e viu aquele homem caído, embora não fosse da sua raça, talvez inimigo até dele e de outra crença religiosa, passou, olhou, chegou perto, pensou as feridas daquele camarada, botou no seu animal, levou para uma hospedaria, disse para o homem da hospedaria assim: olha, cuida desse homem para mim, se tiver mais alguma despesa, quando eu voltar eu te pagarei. E Jesus pergunta então para o intérprete da lei: quem é o próximo? Aquele que usou de misericórdia. E aí, você vai encontrar 3 posturas bem distintas que as pessoas usam na vida. A primeira delas é aquela postura dos salteadores, que roubaram aquele homem, não respeitando nem a sua vida, nem os seus bens. Essa filosofia é a filosofia da exploração, draconiana, que olha para o próximo como um campo a ser explorado. Essa filosofia pode ser resumida assim: o que é meu, mas o que é seu precisa ser meu também. A gente está vivendo esse modelo hoje, quando você vê tantas pessoas com altas posições, já no topo da pirâmide social, mas usando de expedientes escusos para assaltar os cofres públicos, para roubar o erário, para desviar as verbas que deveriam levar comida, saúde, segurança para a população, para paraísos fiscais. É a filosofia da opressão, da roubalheira, da desonestidade. O que é meu e o que é seu precisa ser meu também. A segunda filosofia é a filosofia da indiferença do sacerdote e do levita. Eles eram religiosos, eles trabalhavam no templo, eles temiam a Deus, eles ensinavam a lei de Deus, eles estavam ligados ao culto a Deus, mas eles substituíram a misericórdia pelo rito religioso. Eles não pararam para socorrer aquele homem, talvez porque tinham medo de ficar impuros cerimonialmente, talvez porque poderiam também ser atingidos pelos marginais,
Ou talvez porque não tinham tempo para cuidar daquele homem. A indiferença é cruel. E às vezes a indiferença procede daqueles que professam crer em Deus, que professam trabalhar para Deus, mas não tem nenhum amor, nenhuma misericórdia ao seu próximo que está caído à beira do caminho precisando de socorro e de ajuda. Essa filosofia pode ser resumida assim: o que é meu, o que é seu, cada um por si e Deus por todos. Mas há uma terceira filosofia, e essa representada pelo samaritano. Embora ele fosse de uma outra nacionalidade, embora ele tivesse uma outra crença, quando ele vê alguém caído à beira do caminho, ele não quer saber se isso vai trazer prejuízo, perda de tempo, riscos. Ele entende que é mais importante o exercício da misericórdia do que os sacrifícios. E ele para. E porque ele para, ele se aproxima. E porque ele se aproxima, ele sente compaixão. E porque ele sente compaixão, ele age. E porque ele age, ele investe. Nós não podemos ver cenários de carência e miséria e passar de largo. Nós não podemos adotar uma filosofia de indiferença, onde a nossa consciência fica anestesiada, o nosso coração calcificado e as nossas mãos encolhidas. Quem ama Deus, quem ama o próximo, serve ao próximo. A filosofia deste homem pode ser resumida assim: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Então, eu gostaria de encorajar você a ser uma pessoa bondosa, misericordiosa, de você estender a mão para o aflito, de você socorrer o necessitado. Deus não deu toda a provisão que você tem nas mãos só para abastecer você. Você pode ser um ajudador, você pode ser um abençoador, você pode estender as suas mãos para distribuir atos de misericórdia e de bondade. E então, você vai compreender que a salvação não é pelas obras, é pela graça. Mas você evidencia a salvação pela graça mediante a prática de boas obras. Eu quero orar em seu favor. Pai querido, eu clamo a Ti em favor das pessoas que nos assistem, que elas recebam da Tua parte uma visitação especial da Tua graça, que elas encontrem em Jesus a fonte da salvação e o exemplo da misericórdia. Em nome dele que nós te oramos. Amém. Nós estamos encerrando mais um som. Vem, Nixon. Som, 1, 2. Som. Foi? Alô. Bom. Foi aqui. Foi. Então, queridos, voltamos aqui para o nosso bate-papo, como nós prometemos. Agradecemos a você que ficou com a gente durante a aula e agora também está nesse período do bate-papo. Para a gente iniciar e dar tempo de vocês pensarem na pergunta, já que a aula acabou agora, bem em cima agora desse momento, né? Vamos pedir então para os professores que estão aqui comigo, né? Diácono André, cooperador Nixon, para a gente começar para as considerações iniciais, enquanto vocês vão preparando as perguntas. Lembrando, né, querido, nesse período de pandemia, estamos aqui sem máscara, mas estamos obedecendo o distanciamento. Então, por isso que nós estamos aqui sem máscara. Também lembrando, estou aqui com a ausência do pastor Átila e também do cooperador Wagner. Eles não puderam estar hoje, mas estão todos bem, não tem problema nenhum. Estão, com certeza, observando a gente de casa. Então, para a gente começar, perguntar ao Diácono André as considerações iniciais da aula, o que você achou do assunto, dessa questão do próximo, a importância. Você pode iniciar falando alguma coisa? Boa noite
Vereador Nixon, boa noite, Diácono Rony, boa noite a todos aí. Foi uma aula muito agradável, bem pertinente, ainda mais quando se fala, né, sobre amar ao próximo, né? Jesus mostrou isso para aquele doutor da lei, e a gente, quando vê na palavra, a gente vê que o próprio Cristo mesmo mostrando, né, que quando nós cumprimos esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ali você está se cumprindo toda a lei, porque amando ao próximo, você não vai matar, amando ao próximo, você não vai roubar, amando ao próximo, você não vai adulterar, amando ao próximo, você vai cumprir toda a lei, porque você não vai fazer nada com o seu irmão, porque você vai ter que amar o teu irmão, você vai ter que amar o teu próximo, você vai ter que amar. Isso aí você já vai estar cumprindo a lei. E foi uma boa aula hoje aqui. Nós agradecemos a Deus aí pela vida do Diácono Rony, de todos aqui, que Deus tem abençoado, tem nos abençoado, graças a Deus por isso. E foi uma aula muito explicativa. Foi muito bom. Eu creio que todos aí tenham compreendido bem sobre o assunto. Antes do Nixon falar, eu não vou dar minhas considerações iniciais, que eu já falei pra caramba. Antes de eu passar a palavra para ele, é só ressaltar que eu fico sempre, não só hoje, né, mas nas aulas anteriores, olhando o grupo, eu gosto que os irmãos, em vez de fazerem as perguntas, eles fazem as colocações, que fica assim, gente, o pessoal sabe mais do que eu. As colocações, assim, perfeitas, dá vontade para ser, próxima vez botar eles aqui para dar aula. Nixon, as considerações iniciais. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo nesta live. Como o Diácono André falou, a aula foi muito pertinente, né, um assunto que eu acho muito importante, até pelo momento social que nós estamos vivendo, né? O brasileiro parece que tomou gosto pelas questões políticas e nas diferentes posições, né? Os debates estão muito polarizados e também muito acalorados. E, infelizmente, muitas pessoas acabam levando essa divergência política, essa divergência de ideias para a sua vida pessoal e no trato com os seus parentes, com os seus amigos, com o seu círculo de amizades, né, de pessoas próximas, né? Então, eu queria dizer que você amar ao próximo não serve apenas para quem pensa igual a você, para quem tem as mesmas convicções políticas, para quem tem as mesmas ideias, tá? Mas principalmente para aquelas pessoas que fazem exatamente o contrário, pessoas de quem você discorda, pessoas que pensam diferente, pessoas que agem diferente de você, tá? E não é porque agem diferente, pensam diferente, que essas pessoas se tornam, né, nossos inimigos, pelo contrário. Tá? Então, tem até uma passagem, não vou ler agora, você pode ler o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, em que Jesus fala sobre amar os inimigos, né? E ele até comenta que se nós amarmos apenas aqueles a quem nós gostamos, qual vai ser a nossa recompensa? Então, nós temos que nos esforçar para amar. Se Jesus nos incentivou a amar os inimigos, né, quanto mais aquele que é o nosso próximo, o nosso amigo, e que às vezes por uma questão pequena, como uma divergência de ideias, a gente perde o contato, né? É verdade. Enquanto os irmãos ainda não estão não estão fazendo perguntas, vou tomar isso como bom, que a aula foi esclarecedora. Espero que não seja a timidez dos irmãos. Vamos colocar, então, alguns questionamentos aqui para os professores estarem falando, enquanto os irmãos ainda não colocaram. Vamos começar, como eu diria minha avó, a panela roda assim. Vamos começar, então, com o Diácono André. O que acha dessa questão de que algumas religiões, principalmente no ecumenismo, a gente também vê muito isso, de que o muito ajudar o próximo, o fazer boas obras, praticar boas ações, isso te traz a salvação, isso te aproxima mais do reino de Deus. Tem relação essa questão de boas obras, amar o próximo, isso trazer a salvação? Tem relação isso? O que você acha, Diácono André?
tem alguma frente, alguma outra religião que, como a gente viu aí, eles creem dessa forma, né, que a salvação vem com boas obras. Você fizer boas obras, você vai ser salvo. Se você fizer bem a alguém, faça o bem, sem olhar a quem, aí isso aí pode te trazer salvação. Como foi bem enfático na lição hoje aqui, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Amém. Então nós somos salvos pela graça, e a graça de Deus em nós vai nos fazer com que nós amemos nosso próximo, nosso irmão, e nós vamos ter boas obras. Isso vai nos acompanhar. As boas obras vão acompanhar aquele que é salvo. Você vai fazer boas obras, porque isso vão ser frutos em você. Isso não quer dizer que eu vou ajudar, eu vou fazer, com isso Deus vai olhar para mim com um olhar de misericórdia porque eu estou ajudando. Não é dessa forma que nós cremos, porque a Bíblia não diz dessa forma. Então nós cremos que ao ajudarmos a pessoa é porque nós já temos o dom de Deus, a salvação de Deus em nós. Nós somos salvos, isso aí Deus coloca em nós aquele intuito, aquela vontade de ajudar, o amor pelo próximo. Isso você tem que ter. Agora, nós temos que fazer boas obras para nós angariarmos, angariarmos a salvação, para fazermos barganha com Deus. Isso aí é totalmente errado. Não cremos dessa forma, não. Exatamente, até colocar isso para o Nixon. Nós vemos aí religiões, não são cristãs, que você vê que faz um trabalho social excelente, trabalho social, muitas vezes com drogados, muitas vezes assistência familiar, cestas básicas. É um trabalho louvável isso em prol da sociedade. Mas isso tem um peso para a salvação dessas pessoas? Não tem. Como o professor André falou, a salvação vem pela graça, tá? E assim, nós sabemos que Deus, ele concede aos homens dois tipos de graça, não é? A graça comum, que Deus compartilha alguns de seus atributos com todos os homens, e a graça específica que ele concede àqueles a quem ele salva, tá? Então, essas pessoas, mesmo de outras religiões, que fazem essas obras, fazem essas caridades, essas pessoas estão agindo de acordo com a graça comum. Por um entendimento errado, né, por um obscurecimento, né, do pensamento, eles acreditam que fazendo essas obras, eles estão aptos a serem salvos, né? Ou, dependendo da religião, a conseguir uma elevação espiritual até um determinado status em que ele vai se tornar semelhante aos seres mais evoluídos, né? Mas, assim, o que a Bíblia nos diz é que a situação é exatamente o inverso, tá? A gente não faz obras para ser salvo, nós fazemos obras porque somos salvos, né? A epístola de Tiago vai falar isso. Quando ele fala sobre a fé e as obras, ele confronta aquelas pessoas que dizem ter fé, mas não manifestam com obras, tá? E muitas vezes as pessoas entendem errado que ele está dizendo que as obras são essenciais no processo de salvação, mas é exatamente o inverso. Ele fala que se você tem a fé, se você diz que tem fé, você deve demonstrar isso em obras, né? Então ele fala, me mostre a sua fé, que eu te mostro as minhas obras. Ou seja, as minhas obras testificam da minha fé e, consequentemente, da salvação que nós recebemos do nosso Pai. Exato. Também, só para complementar, que já foi falado tudo, também para a gente não, digamos assim, reduzir essa questão do amor próximo. Quando a gente está falando que o amor próximo não vai trazer a salvação, isso não vai comprar ou barganhar, também, querido, não é para fazer o inverso. Já que os irmãos estão falando que isso não vai me dar salvação, então não vou fazer, não. também tem esse lado radical. Não é isso, querido. Exatamente, o amor ao próximo é a prova que você é salvo. O salvo faz isso, o salvo tem prazer, é natural fazer isso. Ele não toma isso aí com peso, ele não usa como barganha, ele faz porque ele ama. O salvo tem
essa questão. A Aline colocou aqui o seguinte: eu gostaria que comentassem a diferença de afinidade e amar. Se não temos afinidade com uma pessoa, significa que não amamos? Gostaria que falasse um pouco sobre isso. Boa pergunta, André. Basicamente assim, ela quer saber, não ter afinidade com a pessoa quer dizer que você não ama essa pessoa? Isso conta para Deus como amor? Afinidade e amar. Eu entendo que, no caso, amar, em algumas situações, tem situações que amar, você tem que aprender a amar a pessoa. Não, né? Nem sempre você bater o olho na pessoa, você gosta da pessoa, nem sempre é dessa forma. Às vezes, em muitos casos, você tem que aprender a amar uma pessoa. E a afinidade com a pessoa, aí eu ainda não peguei muito bem sobre essa questão, mas eu creio que já a afinidade já não leva muito para um lado já bem específico para Deus, né? A afinidade já fica um pouco já mais superficial. Já amor já não, já amar já não. Já amar é você honrar a pessoa, é fazer por ela, é você se entregar por ela. Já a afinidade já não chega a ser dessa forma. Eu ainda não peguei muito bem sobre a questão, mas espero que tenha sido um pouco parecido com o que ela pensa. Eu acho assim, tomando essa palavra, a afinidade. A afinidade, muitas vezes, é coisas que você tem em comum. Então, assim, tem vezes que você não tem o mesmo gosto de roupa, você não torce pelo mesmo time, mas isso aí não impede de você amar a pessoa. Essa a grande diferença que a gente tem que perceber. O mandamento diz que você tem que amar. E isso é independente da afinidade, mas não quer dizer que para isso você precisa fazer tudo que outra pessoa faz. Isso não demonstra que é amor. Você pode respeitar a falta de afinidade que você tem com ela e você tem que amar. A Bíblia diz que tem que amar. É uma questão assim que uma resposta, até como o André colocou, uma resposta difícil de se chegar a um consenso. Só que o amor a Deus é acima da afinidade. Você tem que amar Ele porque Ele é a sua imagem e sua semelhança. Mas, obviamente, você vai ter questões de diferentes gostos, diferentes tipos de pensamento, como até o Nixon está falando aqui um pouco antes. Pode ter outros partidos políticos, pode ser direita e esquerda, mas você tem que amar. Essas coisas não podem ser contratempo para amar. Você não pensar da mesma forma não pode ser contratempo para amar. Por isso que o versículo falou, suportando uns aos outros em amor. É suportar. Eu não tenho afinidade com ela disso aqui, mas eu mesmo assim eu te amo em nome de Jesus. Eu acho que é mais ou menos isso. Salve-nos com uma palavra boa agora. Quem nos salva é Jesus, né? Mas vamos lá. Eu acho que essa pergunta ela vai mais ou menos de encontro àquilo que eu falei nas considerações iniciais, né? O amor ao próximo ele está além da gente gostar da pessoa, da gente ter afinidade. Como o Rony falou, afinidade são coisas que nós temos em comum. Torcemos para o mesmo time, pensamos, temos a mesma visão política, gostamos das mesmas cores, temos o mesmo carro. Então, assim, coisas que são afins, né? E que é mais fácil você amar uma pessoa que você tenha essa afinidade, tá? E às vezes não é nem a questão de amar, você gosta da pessoa, e aí você confunde isso com amar a pessoa. Essa questão de amar, neste sentido que Jesus nos incita, é você fazer o bem àquelas pessoas que você não gosta, que você não tem nada de afinidade, ou que não gostam de você. Às vezes você não tem nada contra a pessoa e a pessoa não gosta de você, né? Você não sabe por quê. Então, essa é a grande questão, né, que eu vejo, a grande diferença. Você amar aquela pessoa com a qual você não tem nada em comum, com a pessoa que às vezes não gosta de você, e é uma que você às vezes também não gosta. Tá? O fato de você não gostar da pessoa não te isenta de não amar aquela pessoa. Pelo contrário, aí é que o amor se manifesta com mais intensidade, né? Porque você está
vencendo uma barreira que é o fato de você não gostar daquela pessoa, não ter nada em comum, não ter afinidade, mas você vai lá e pratica o bem para aquela pessoa. Eu ia até complementar com a própria parábola do bom samaritano. Sim. Que afinidade tinha o samaritano com aquela pessoa? Ele nem a conhecia. E ele falou, vou ajudar. Acho que a atitude de amar o próximo é isso. Como o Nixon falou, se você tiver afinidade, obviamente é mais fácil de você amar. Mas se você não tiver afinidade, você vai ter que amar assim mesmo. O samaritano não entrevistou o cara que estava machucado. Você é samaritano? Você guarda a mesma comida que eu? Ele foi e ajudou. Então, afinidade é importante, tem o seu peso, mas você tendo ou não afinidade, você tem que amar. O amor tem que ser acima disso. Tem só pessoas digitando, mas não tem nada ainda. Então, deixa, enquanto os irmãos não colocam aqui a pergunta, uma outra coisa aqui. Está dizendo a lição toda, quem é o meu próximo? Temos que amar o próximo. E quando eu tenho dificuldade de amar o próximo? O que a gente tem que fazer quando a gente encontrar dificuldade de tem determinada pessoa que, olha, é difícil. O que eu tenho que fazer? O Diácono André sempre começa, ele fica na rascada. O que eu devo fazer? Como é que é? O que nós temos que fazer? Eu até falei na aula, né, querido? Não tem fórmula mágica. Então, aqui vai colocar cada um a opinião e como cada um vê o assunto. Quando você tem uma pessoa e você não consegue amar essa pessoa. Aquela pessoa que às vezes a gente quer longe da gente, né? Quer esganar. Quer esganar. A resposta mais lógica, meus irmãos, é o seguinte: orar a Deus. Orar a Deus, pedir a Deus para que Deus mude a sua forma de pensar, a sua forma de ser com aquela pessoa. Porque nós somos carne, nós somos pecadores, isso é verdade. Se depender de nós não vamos amar uma pessoa que a gente nem conhece. Se depender de nós não vamos amar uma outra pessoa que nunca passou nenhuma afinidade por nós dessa pessoa. Mas nós devemos sim, amados, pedir a Deus primeiramente, orar ao Senhor, pedir a Deus que Deus mude o nosso coração, tirar aquele coração de pedra teu, que é de querer acabar com aquela pessoa, de querer ficar longe daquela pessoa, aquela pessoa mais distante possível de você. Orar a Deus para que esse teu coração de pedra, ele se transforme em um coração de carne, e daí você começar a mudar. Porque de si próprio, amado, de nós mesmos nós não conseguimos. Só com Deus mesmo para mudar o nosso coração. Então é orando a Deus mesmo para que a gente consiga mudar. É orando ao Senhor. Nixon? Eu penso que o Diácono André já falou tudo. Realmente a gente, de nós mesmos, pela nossa própria vontade, eu acho que muitas vezes, dependendo da situação, a gente não consegue exercer o amor, né? Então, quando a gente encontra esse tipo de dificuldade, a gente tem que buscar no Senhor, né? Orar, interceder a Deus para que trabalhe no nosso coração, né? E trabalhe também na vida da outra pessoa, né? Não devemos jamais deixar de orar pelo nosso próximo, independentemente da gente gostar ou não do nosso próximo, né? Como já vimos, para a gente amar, não necessariamente a gente precisa gostar, né? E eu acho que é isso aí. Como foi falado até na aula, amados, não tem uma fórmula mágica. Deus não age só de uma maneira, Ele age da maneira que Ele quer, e depende muito da situação onde você está, o tipo de pessoa, como foi falado aqui, as afinidades, é muita coisa que abrange. Então, Deus é poderoso o suficiente para dar uma estratégia a cada um. Agora, pelo menos o que é consenso e unânimes aqui entre nós, é que amar o próximo realmente é difícil. Ninguém falou que é fácil. Aliás, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Nenhum mandamento que nós temos é fácil, tudo é difícil, mas temos o Espírito Santo e temos Deus conosco. Deus conosco é a garantia de que, se nós não temos capacidade, peçamos a Ele e Ele vai nos capacitar. Porque realmente não é fácil, não tem fórmula. É orando, lendo a Bíblia, comunhão com Deus. É uma junção de coisas para fazer a gente cumprir essa tarefa difícil que é amar o próximo.
Amados, o grupo está aqui com poucas perguntas. Creio em nome de Jesus que a aula tenha sido edificante, por isso que as perguntas estão poucas. E como a hora também já está avançada, então vamos começar aqui com as considerações finais. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, eu não vou fechar o grupo vai continuar aberto. Aí depois, quando chegar em casa, a gente sair daqui, aí eu continuo respondendo, os professores continuam respondendo as perguntas que os irmãos colocarem. Tá bom, queridos? Então, vamos começar aqui a nos despedir. Vamos inverter para não ser sempre você? Diácono Nixon, considerações finais. Você me promoveu aí, né? Mas eu recebo. Acho que a aula foi muito bem colocada, bem explicativa, e o fato de ter poucas perguntas no grupo indica isso, né? Que não houve dúvidas com relação ao assunto. Realmente, o amor ao próximo, ele encontra uma manifestação da graça de Deus nas nossas vidas, né? Porque só pela graça é que nós conseguimos exercer esse mandamento, né, que é amar o nosso próximo, que, como nós vimos, muitas vezes tem divergências, né, grandes conosco, mas nós devemos buscar sempre o aperfeiçoamento, né, sempre buscar cada vez mais, cada dia mais, cumprir, né, honrar esse mandamento que o Senhor nos deixou. Diácono André. Vendo aí, indo bem a fundo aí da parábola do bom samaritano, se a gente prestar bem atenção, o samaritano se preocupava tanto com a pessoa que estava enferma, que, se a gente vê ali, ele se preocupa até que a pessoa fique boa. Não adianta a gente ajudar uma pessoa só por um dia, por algum tempo. Não, eu ajudei aquela pessoa, assim. Não, você tem que ajudar aquela pessoa até aquela pessoa se firmar. É assim que eu creio, é assim que eu entendo pela palavra de Deus. Ser irmão, ser amigo, e até o fim. E até o fim, para ver que aquela pessoa está bem. Para você ter aquela certeza, não, Senhor, aquele que o Senhor colocou na minha mão, eu consegui ir até o fim com ela. Eu vejo isso muito junto com o Diácono Sebastião na liderança dos homens, que muitos homens ali, amados, têm mais dificuldade, e nós trabalhamos isso com eles, não paramos, vamos junto com eles, perguntamos, ajudamos, vamos ali. São situações bem diferentes dessa situação do bom samaritano, que a situação ali foi bem mais complicada. A nossa situação é coisas corriqueiras, coisas simples, mas nós vamos junto ali com as pessoas. Pela graça, claro, com oração, com muita ajuda do Senhor em nossas vidas, e nós ajudamos, vamos junto com eles. E assim que eu creio que deve ser, amados. Nós devemos ir até o fim, ver aquela pessoa bem, ver que aquela pessoa se levantou, não por nós, e isso aí também tem que ser muito importante, não por nós, mas pelo Senhor. Amém, queridos. Antes de despedir, que entrou uma pergunta agora no final, é a última, eu vou responder essa e depois a gente vai despedir. Botaram aqui, ó, o Cristiane colocou, a dificuldade de amar o próximo pode estar associada ao orgulho? Sim, pode estar associado ao orgulho, porque, como nós já falamos, como é uma prática difícil de amar o próximo, a ponto que o próprio versículo falou que temos que suportar-vos uns aos outros em amor, obviamente você vai passar por situações que você vai ter que engolir um pouco seu orgulho e algumas afinidades que você não tem com a pessoa, alguma situação que ela te colocou, e mesmo assim você amar a pessoa. Então, com certeza, o orgulho é um obstáculo para o amor ao próximo. Aí, isso é a prova de que você vai ter que trabalhar através do Espírito Santo, com o Senhor, para que esse orgulho não venha atrapalhar isso. Porque como o amor ao próximo é um mandamento, o orgulho pode estar te afastando do Senhor. Então, é o perigo que causa. Você não só ama o irmão, como o orgulho vai trazer problemas na tua vida espiritual em outras áreas também, não só de amar o irmão. Geralmente a pessoa orgulhosa, ela não se humilha diante do Senhor, ela não aceita
é uma palavra mais dura, aí já parte para a ignorância. Então, não é só nem amar o próximo. O orgulho traz problema em várias outras coisas da vida. Espero ter respondido bem. Queridos, obrigado pela participação de todos, pela paciência. Desculpa mais uma vez pela demora. Tudo isso aqui é novo para a gente, então a gente vai ajustando dali, ajustando daqui. Mas o importante é que você ficou aí, você se sentiu abençoado. Já estamos acostumados, sempre que a gente fala, vai acabar, e começa todo mundo a digitar. Aparece um montão. Vocês são as bênçãos, vocês não mudam mesmo. Mas a gente vai ter que se despedir, queridos. Só lembre disso, querido. O seu amor ao próximo reflete seu amor a Deus. O tanto você ama o próximo é o tanto que você ama a Deus. Pensa nisso. Reflete isso. Se você é uma pessoa difícil de amar o próximo, é porque você também é uma pessoa difícil de amar a Deus. Pensa nisso, querido. Que você tenha uma boa noite, um sono abençoador. Fique na paz do Senhor e até a próxima sexta. Querendo Deus, queridos. Deus abençoe.